Bom, nós vimos sobre justificação epistêmica, baseados no livro de Lemos, e agora eu exponho baseado no livro de Feldman. São duas excelentes introduções. Isso eu creio que ajude vocês a entendê-los e depois a passar para livros mais aprofundados, dedicados apenas à justificação epistêmica. Eu tive dificuldade de encontrar uma foto de Feldman. Richard Feldman é um administrador universitário, pessoa brilhante, bastante capaz, mas que escreveu pouco, parece. Superveniência. Se x é superveniência de AY, qualquer mudança em x demanda uma mudança em y, que é a base da superveniência. Mas nem toda mudança em y demanda mudança em x, eu penso. Para Feldman, aqui também um princípio da superveniência. Necessariamente, duas crenças têm as mesmas propriedades não epistêmicas, então elas têm as mesmas propriedades epistêmicas. Existe uma ética da justificação que ele tira de um artigo de Clifford, bastante antigo, 1877, que é relevante. O caso que ele apresenta é do negligente dono do barco. Ele fez o barco, mas ele fez muito mal e o barco, quando entra no rio, afunda. Então, é sempre errado acreditar sem ter evidência suficiente. Essa era a defesa feita por Clifford da ética da justificação. É antiético você acreditar sem ter evidência suficiente. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, uma pessoa está com uma doença séria. 3/4 das pessoas com essa doença morrem. Mas se a pessoa for otimista, ela tem uma chance maior de se curar. O otimismo ajuda. Mas você não vai criticar uma pessoa por ser otimista nessa situação. Você está sendo antiético porque você está acreditando que você não vai morrer. Claro, uma pessoa que precisa saltar vários metros em uma corrida, se ela for otimista e acreditar nela, ela terá mais chances. Irresponsabilidade epistêmica é muito comum. Um paciente que pensa que o horário da entrevista hoje deva ser o mesmo dos outros dias da semana, diz Feldman, mas ele não olhou no caderninho que hoje tem um horário diferente. Então ele se engana por não ter sido suficientemente cuidadoso. Isso é irresponsabilidade epistêmica. Um caso bem mais grave. Uma pessoa defende a existência de Deus usando provas científicas da inexistência de outros planetas habitados. Algum matemático fez um cálculo qualquer e mostrou que só a Terra pode ser habitada, mesmo que existam milhões de galáxias e planetas, porque ela está na situação perfeita para o aparecimento da vida humana. Então foi Deus que fez isso, assim. Além disso, aquele planeta Júpiter, grandalhão, ele está lá para absorver os impactos dos meteoros que vêm do All, de modo que eles não atinjam a Terra, como se fosse um gigantesco guarda-chuva. O problema é que, com essas bases evidenciais, se poderia provar o contrário. Um outro matemático poderia fazer cálculos mostrando que existem milhões de planetas habitados nessas galáxias, etc. Então, isso é um exemplo de conclusão a partir de muito pouca base epistêmica. Lealdade. Outro exemplo de Feldman. Um amigo é acusado de ter cometido um crime, mas as provas são insuficientes.
Você prefere acreditar no amigo. Você tem o direito, já que as provas são insuficientes. Então temos que distinguir, nota ele, entre o que é epistemicamente errado e o que é moralmente certo. Uma coisa pode ser epistemicamente errada e moralmente certa. O argumento do regresso ao infinito: o que faz uma crença justificada, ao menos no caso típico, são outras crenças. Mas se uma crença é baseada em razões que não têm base, elas não serão justificadas. Mas se sempre precisamos de novas razões, novas crenças, há o risco de um regresso ao infinito. Mas não parece que tenhamos um número infinito de razões suportando a primeira razão, a primeira crença. A solução é admitirmos que a justificação para em um tipo de crença que seria a chamada crença básica justificada, a crença básica não doxal de Lemos, a crença imediatamente justificada, a crença não inferencialmente justificada. Eu prefiro dois: crença imediatamente justificada. B de belief é uma crença básica justificada. Definição: B é justificada, mas não é justificada com base em outras crenças. Ou não é essencialmente justificada com base em outras crenças, se quisermos ser mais precisos. Existem cadeias de razões ou evidências. A primeira justificação geralmente não é única. Exemplo: uma pintura foi roubada. Por quê? Viram roubar, examinaram impressões digitais e encontraram a pintura na casa do ladrão. Então tudo isso aí serve de base para que eu conclua que a pintura foi roubada. Considerando isso, nós temos 4 alternativas. Isso é clássico, tradicional. A cadeia de justificações infinitas: ou ela termina arbitrariamente, ou ela é circular, ou ela termina em uma crença básica não inferencialmente justificada. As primeiras 2 alternativas são muito improváveis. As 2 últimas é que vale a pena discutir. Eis algumas dessas alternativas. Fundacionalismo é a última. Temos crenças básicas justificadas que fundamentam as outras. 2. Coerentismo. Uma crença é justificada pelo sistema de crenças do qual faz parte. Mas, nesse caso, uma crença precisa ser, ao menos parcialmente, justificada por si mesma. É o que nota Feldman. Mas nenhuma crença é capaz de ser parcialmente justificada por si mesma. Ceticismo. Como 1 e 2 são falsos, supondo, nenhuma crença é justificada. E a 4ª possibilidade é que você creia que a cadeia de justificacional possa terminar em crenças não justificadas, abruptamente, arbitrariamente, que é bem plausível, e há ainda quem pensa que a cadeia é infinita, mas em que cabeça? Só na cabeça de Deus poderia haver cadeias infinitas. Então, o fundacionalismo e coerentismo nessa história são as opções mais aceitas. Fundacionalismo cartesiano. Ele quer primeiro considerar uma forma pouco aceitável, antiga, de fundacionalismo, para depois considerar coerentismo e um fundacionalismo mais razoável, moderno, contemporâneo, atual. Então nós vamos ao fundacionalismo dito cartesiano, que vai depender da interpretação, mas vamos expor aqui. Nós podemos interpretar Descartes como sendo um fundacionalista, certo? Certas crenças, como a de que eu penso, eu existo, são básicas. A conclusão de Descartes é que nisso eu não posso estar errado, de que eu me penso como eu existo como ser pensante, o cogito cartesiano. As crenças sobre estados internos da mente também poderiam ser crenças básicas. Podemos dar um passo além.
crença sobre os meus pensamentos, sentimentos, sensações, emoções. Isso Descartes faz. Assim, se pareço ver uma árvore, então isso é indubitável. Não que eu vejo a árvore, isso é dubitável. Pode ser que eu esteja me enganando, eu tenha tomado uma droga, mas que eu pareço, que eu tenho a impressão de ver uma árvore, essa impressão é indubitável. Crenças sobre aparências, para o fundacionalismo cartesiano, não podem ser falsas. Se sinto dores, isso é indubitável. Então, são estados internos. Eu pareço ver uma árvore. Aqui eu não posso errar. Eu acredito ver uma árvore, mas eu acredito ter a impressão de ver uma árvore. Posso mesmo dizer, pareço ver uma árvore, mas não creio que vejo uma árvore. O mesmo aconteceria com verdades lógicas e conceptuais. Uma coisa não pode ser não ser P e não P é falso. Não é o caso que P e não P. O problema é que, em certos casos, eu posso errar sim. E esse é o problema com essa espécie de fundacionalismo. Eu posso cair com a mão em uma chapa de fogão que eu acredito que está fervendo, e aí por um momento eu sinto a queimação e grito. E depois eu vejo que eu não fui queimado coisa alguma. Ou eu posso ser hipnotizado e acreditar que eu sinto dores intensas, e eu me dobro de cólicas, etc. Mas eu não sinto dor. Feyerabend, ele conta uma história, isso eu li no livro A Autobiografia, Killing Time, uma boa autobiografia. Ele disse que ele estava dormindo e sentiu um formigamento, e quando acordou, percebeu que era uma dor intensa na perna. Ora, será que a pessoa, sim, ele sentiu realmente dor? Será que no primeiro caso eu senti realmente dor e depois parei de sentir? Será que Feyerabend o tempo todo sentiu dor, mas ele não pensava? Bom, sim, ele provavelmente sentiu dor, mas ele interpretou a dor erroneamente. Eu não senti dor quando eu quando eu caí com as mãos na chapa quente, na chapa fria, aliás. Eu pensei sentir dor. Uma pessoa hipnotizada não está, na verdade, sentindo dores, ela está acreditando que sente dores. É mais razoável se pensar assim. Mas nesse caso, então, nós não somos infalíveis quanto à nossa apreciação de nossos estados mentais, a nossa avaliação. Além disso, parece muito difícil fundamentar verdades sobre o mundo externo em estados mentais. Será com essa base pequena dos estados mentais como eu vou fundamentar verdades sobre, por exemplo, de que eu estou lendo essa tela de computador agora? É um salto muito grande. Só Descartes poderia, com a ajuda do Deus bondoso, dar esse salto. Geralmente sequer pensamos nos estados mentais que acompanham o que percebemos. Ao ler isso aqui, eu não estou pensando que eu estou tendo imagens mentais. Dedução é excessivamente restritiva e geralmente não é assim. Eles pensam, o fundacionalista antiquado pensa que você pode deduzir as crenças derivadas, não básicas, das crenças básicas. Não parece. Parece que, em geral, o mecanismo é indutivo. Então, é isso sobre a improbabilidade do chamado fundacionalismo cartesiano. Coerentismo. Bom, vamos deixar o coerentismo para o